4 de agosto, São Domingos Fundador, da Ordem dos Pregadores, do ano de 1221. Domingos nasceu no ano de 1170 em Caleruega, pequena localidade na Velha Castela. O pai, Félix de Guzmán, pertencia a uma família de alta linhagem na Espanha. A mãe era Joana de Asa. Antes de Domingos nascer, sua mãe, em sonho misterioso, viu um cão que trazia na boca uma tocha acesa, de que irradiava grande luz sobre o mundo inteiro. Efetivamente, São Domingos veio a ser uma luz extraordinária de caridade e de zelo apostólico, que dissipou grande parte das trevas das heresias e restabeleceu a verdade em milhares de corações vacilantes. Domingos foi o nome dado à criança, devido à devoção que a mãe do santo tinha a São Domingos de Silos, do qual um dia teve uma aparição comunicando-lhe os planos divinos em referência ao recém-nascido. A esse aviso extraordinário, os pais corresponderam com esmerada atenção na educação do filho. Domingos, pequeno ainda, deu provas de inclinação declaradíssima às coisas de Deus. 6 anos contava o menino quando os pais o confiaram à direção de um tio, reitor de uma igreja em Gúmel. 7 anos passou Domingos na escola daquele sacerdote, aprendendo, além das primeiras letras, todos os serviços da igreja, como sejam acolitar, enfeitar os altares e cantar no coro. Terminado este curso prático, transferiu-se para Valência, cidade episcopal, no reino de León, onde existia uma universidade que mais tarde, em 1217, passou para Salamanca. Durante o tempo dos estudos em Valência, isto é, durante 6 anos, dedicou-se, além da filosofia e teologia, à arte retórica. Acompanharam-lhe os trabalhos científicos, as práticas de piedade, inclusive severas penitências. Retraído por completo do mundo, visitava somente os pobres e os doentes, protegia as viúvas e órfãos. Por ocasião de uma grande fome, vendeu os livros para poder socorrer os necessitados. Certa vez ofereceu sua própria pessoa para resgatar um jovem que caíra nas mãos dos mouros. A caridade de Domingos, não satisfeita com as obras corporais de misericórdia, estendia-se principalmente às necessidades espirituais do próximo. Para este fim, desenvolveu um zelo extraordinário como pregador. O primeiro fruto desse labor apostólico foi a conversão do amigo e companheiro de estudos Conrado, que mais tarde entrou para a ordem de Cister, sendo elevado à dignidade cardeal da Santa Igreja. Domingos contava apenas 24 anos e era considerado um dos mais competentes mestres da vida interior. Dom Diego de Acebes, bispo de Osma, conhecendo os brilhantes dotes de Domingos, convidou-o a incorporar-se ao cabido da diocese, esperando desta aquisição uma reforma salutar do clero. O prelado não se viu iludido nas suas previsões e Domingos era em pouco tempo objeto de admiração de todos, como modelo exemplaríssimo em todas as virtudes cristãs. Como cônego de Osma, Domingos percorreu diversas províncias da Espanha, pregando por toda parte a palavra de Deus pela conversão dos pecadores, cristãos e maometanos. Uma das conversões mais sensacionais que Deus operou por intermédio de Domingos foi a de Reiners, célebre heresiarca, que mais tarde tomou o hábito dos frades dominicanos. Domingos não era ainda sacerdote. Do bispo de Osma recebeu a unção sacerdotal, continuando depois a missão apostólica de pregador. Quando em 1204 foi por ordem do rei Afonso de Castelha, o bispo de Osma foi à França para, na qualidade de embaixador real, tratar dos negócios matrimoniais do príncipe herdeiro Fernando com a princesa de Lucene. Domingos acompanhou. Na província de Languedoc, puderam de perto observar as horríveis devastações feitas pelos albigenses. Numa segunda viagem que empreenderam e cujo fim era buscar a princesa e entregá-la ao esposo, tiveram grande desgosto de não a encontrar entre os vivos, chegaram ainda a tempo de assistir-lhe ao enterro. Preferiram então ficar na França para dedicar-se à campanha contra os hereges. O bispo Diego, com o consentimento do Papa, ficou 3 anos na província de Languedoc. Passado esse tempo, voltou à diocese. A São Domingos, que foi nomeado superior da missão, associaram-se 12 abades cistercienses. Pouco tempo, porém, durou o trabalho coletivo. Dom Diego voltou à Espanha.
Os cistercienses retiraram-se para os seus claustros e o próprio legado pontifício abandonou o solo francês. Domingos não desanimou, apesar da missão ter se tornado dificílima e mesmo perigosa. Com mais 8 companheiros que lhe foram mandados, continuou os trabalhos apostólicos. A inconstância, porém, que encontrou nos coadjutores fez nele amadurecer a ideia de fundar uma nova ordem, cujos membros, por um voto, se dedicassem à obra da pregação. Os primeiros que se lhe associaram foram Guilherme de Clario e Domingos, o espanhol. Em 1215, a nova comunidade contava já 16 religiosos, 6 espanhóis, 8 franceses, 1 inglês e 1 português. Para assegurar-se da aprovação pontifícia, Domingos, em companhia do bispo de Toulouse, foi a Roma e apresentou-se ao Papa Inocêncio III. Coincidiu ele chegar à capital da cristandade na abertura do Concílio de Latrão. Opinaram os padres que, em vez de aprovar as regras de novas ordens, devia o concílio dirigir a atenção para as ordens já existentes e aperfeiçoar-lhes as constituições. Inocêncio III, baseando-se nessas decisões, negou-se por diversas vezes a dar aprovação à regra da ordem fundada por Domingos. Aconteceu, porém, que o Papa teve uma visão quase idêntica à que lhe fez aprovar a ordem de São Francisco de Assis em 1209. Não querendo contrariar a obra do santo homem, deu consentimento à fundação da ordem, prometendo a Domingos expedir a bula, logo que este tivesse adotado uma regra de ordem já aprovada pela Igreja. Domingos decidiu em favor da regra de Santo Agostinho, a qual acrescentou mais algumas constituições, como, por exemplo, o silêncio, o jejum e a pobreza. Quando Domingos pela segunda vez chegou a Roma, já não encontrou o Papa Inocêncio III, mas o sucessor deste, Honório III. Contrariamente ao que receava, obteve a aprovação da ordem, que veio a ser chamada Ordem dos Pregadores. Nomeado primeiro superior, Domingos fez a profissão nas mãos do Papa. Graças à generosidade do bispo de Toulouse e do conde Simão de Montfort, Domingos pôde construir o primeiro convento de Toulouse. O número dos religiosos crescera consideravelmente, de modo que Domingos pôde introduzir em a nova comunidade a regra recém-aprovada. Pouco tempo depois, Domingos voltou a Roma e fundou diversos conventos na Itália. Em Roma conheceu São Francisco de Assis, a quem se ligou em íntima amizade. Em 1218 foi em Bolonha fundado um convento perto da igreja de Nossa Senhora de Mascarella. Um ano depois teve Domingos a satisfação de fundar outro na mesma cidade, sendo que este, tempos depois, veio a ser um dos mais importantes da ordem na Itália. O exemplo de São Francisco de Assis e o admirável desenvolvimento da ordem por ele fundada influiu grandemente no espírito de São Domingos. Como patriarca de Assis, introduziu São Domingos na sua ordem o voto da pobreza em todo rigor. São Domingos convocou 3 capítulos gerais e teve o prazer de ver a ordem estabelecer-se na Espanha, em Toulouse, na Provença e na França toda. Conventos surgiram na Itália, na Alemanha, na Inglaterra. O próprio fundador mandou emissários à Irlanda, Noruega, Ásia Menor e Palestina. São Domingos morreu no dia 6 de agosto de 1221, na idade de 51 anos. Numerosos milagres por seu intermédio Deus se dignou de fazer. O Papa Gregório IX inseriu-lhe o nome no catálogo dos santos em 23 de julho de 1234. Muito concorreu para o culto de São Domingos, na Igreja Católica, a devoção do Santíssimo Rosário, de que era grande apóstolo. A Ordem dos Pregadores deu à Igreja muitos santos, entre estes o grande São Tomás de Aquino, Santo Alberto Magno, Santa Catarina de Sena, São Vicente Ferrer e o Papa Pio V. São Domingos, rogai por nós.